Salmos, número 31, versículo 5 ao versículo de número 8. Nós vamos dar continuidade àquilo que estamos vendo sobre segurança em ciclos de tragédias. Salmos 31, versículo 5 ao versículo de número 8, continuidade com aquilo que nós vimos na semana passada, e iremos ver novamente, em outro versículo, como viver ciclos de tragédias, tendo uma certeza da segurança e do controle divino. Versículo 5 do Salmo 31, diz exatamente assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra e que possamos compreender o princípio de Deus estabelecido nesse texto. Então, nós estamos vivendo um tempo, e não é muito diferente desse tempo onde o Salmo foi produzido. Nós vivemos numa sociedade onde há sempre, constantemente, uma briga entre justos e perversos. E é o que produz na nossa sociedade, no tempo, no meio em que nós vivemos, produz uma certa insegurança. Porque a ideia que o texto vai traçar, que o princípio de Deus estabelecido aqui vai traçar, é que há uma multiplicação de perversos, de pessoas que amam a maldade. E essa multiplicação de perversos faz com que, naturalmente, multiplique-se também a perversidade e a maldade, produzindo, então, uma sociedade insana, sem controle, e absolutamente maligna, porque onde há espaço para que o pecado governe, logo também Satanás estabelece o domínio. Então, a marca do nosso tempo, e não só do nosso tempo, mas desde os tempos bíblicos, é uma sociedade marcada pela opressão, marcada pela agressão, marcada pela insegurança dos justos. E os justos aqui não são os perfeitos, são aquelas pessoas que são amigas do bem, gente que gosta de fazer o bem, ou pelo menos pretende e deseja viver uma vida tranquila de paz, sem ferir, sem magoar, sem agredir o direito do outro. Então nós vivemos nesse ambiente, é um ambiente puramente hostil, um ambiente agressivo, onde multiplica-se a perversidade e o amor também esfria-se. O amor está cada vez distinto, destituído da sociedade da qual nós pertencemos. Então nós temos um problema, porque o caráter dessa sociedade, o próprio salmista ele vai dizer, primeiro, verso 6, que o texto que nós estamos lendo aqui, o caráter de uma sociedade maligna é que ela não tem uma boa relação com Deus. Pelo contrário, ela inverteu, ela mantém uma relação deficiente, e essa relação é vista por meio da idolatria. E quando a gente fala idolatria, nós não estamos falando simplesmente da imagem, mas de uma tendência do coração em desviar-se de Deus, daquele autor e consumador da fé. Aí observe que se um ser humano como eu e como você, que fomos criados para ter relação com Deus, relação essa que forma no nosso caráter as características do Pai, bondade, longanimidade, porque à medida que nos relacionamos com o Pai, aprendemos a viver. Então, uma sociedade que não se relaciona com Deus, o que ela gera é morte.
porque agora ela passa a se relacionar com uma forma de Deus criado segundo a sua própria concupiscência, segundo a sua própria necessidade. Então ela cria um Deus que não vai reprová-lo, que não vai condená-lo na conduta. Ela cria um Deus que vai dar legitimidade para tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que é mal e é perverso. Então eles vão e tornam-se prática. Então nós vivemos nesse ambiente hostil, porque se criaturas não têm relacionamento com o Criador, de modo nenhum aprenderão como viver em relação uns aos outros. A sociedade não é marcada só pela idolatria, é marcada também pela competição agressiva. Por isso que ele diz aqui, os meus adversários. Não é porque eu gosto de adversário, mas é porque as nossas relações são relações de competição agressiva. As pessoas estão em oposição direta umas às outras, estão em uma competição de vida ou morte. Se elas tiverem que passar por cima, seja da sua vida, da sua família, para conquistar algum objetivo, creia, eles vão passar. Creia que a malignidade vai trazer doenças, porque haverá, então, agressões à nossa saúde e tudo. É uma sociedade também sustentada pelo engano. Lá no verso 18 ele fala, e até dá uma outra característica. Essa sociedade na qual nós vivemos é uma sociedade amiga da confusão, tem aliança com confusão. E a gente percebe isso em todas as ramificações que nós vivemos, seja profissional, trânsito, basta uma situação pequena para que toda aquela situação pequena transforme-se em um cenário de agressividade, de troca de tapas e agressões por palavras. Basta uma coisa pequena acontecer para que todo o cenário que estava normal mude-se para agressões. Então, o meio que nós vivemos está difícil, complicado. A vida não vale mais nada. Na perspectiva do mundo, por causa de um celular, ou seja qual for, perde-se uma vida. O valor da vida não custa nem R$300. Pelo contrário, a vida não custa absolutamente nada. Nós vivemos em um tempo marcado pelo caráter de animais, verdadeiros animais, que agridem, maltratam, prejudicam e querem ver realmente a destruição do ser humano, que é a obra criada do Senhor, que somos nós. E de igual modo todos os seres humanos. Então a pergunta é simples assim: como que a gente vive em paz num ambiente assim? Como que a gente consegue viver paz em um ambiente de guerra? Como que a gente desfruta de segurança em um ambiente onde você lança seu filho à escola, seu parente, e tem um receio enorme de que algo aconteça com ele? Porque o ambiente não é propício para a promoção do bem. O bem não avança. Pelo contrário, parece que o bem retrocede e o mal toma proporção cada vez mais. E como é que a gente vive nesse ambiente? É isso que a gente vai meditar aqui hoje, nessa noite. Que a segurança, ela nasce de atitudes heróicas diante da necessidade de sobreviver em um ambiente hostil. Nós temos que sobreviver, irmão. O ponto central hoje é a sobrevivência. Nós temos que sobreviver, nós temos que lidar com a vida, e como nós estaremos lidando com a vida em um ambiente onde a morte é marca. Morte em relacionamento conjugal, morte em relação às mulheres, feminicídio cresce cada vez mais. Então, olha o ambiente no qual nós estamos vivendo, de tragédias atrás de tragédias, onde a vida não vale mais. Mas para que a gente tenha segurança, a gente precisa ter algumas atitudes heróicas. Porque o tempo hoje não é o tempo de quem simplesmente sobrevive, mas realmente é o tempo de quem prevalece. De gente que está lutando pela sobrevivência e buscando segurança. Porque a todo momento existe uma briga, uma colisão e um problema que nós precisamos estar sempre nos esquivando e nos desviando disso tudo. E esse salmo, ele fala exatamente de duas atitudes heróicas, que nós precisamos praticá-las
para que a gente consiga viver bem uma vida de segurança. Uma vida relativamente de segurança e de paz. E a primeira atitude que a gente precisa ter está do verso 5 ao verso 6. Pedir a você que permaneça com a sua Bíblia aberta. Verso 5 ao verso 6, ele fala sobre a ideia de entrego nas tuas mãos o meu espírito. Aí no verso 6 ele fala: aborrece os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Então, a relação de entrega que o salmista está pretendendo esclarecer para a gente, é uma relação com o Pai de uma entrega consciente. É uma entrega de confiança, de dependência, de súplica por ajuda. O salmista aqui não é um homem anormal. Pelo contrário, ele é um homem que reflete exatamente os conteúdos do nosso coração. O modo como o nosso coração encontra-se em determinados momentos da vida. E ele está dizendo e refletindo exatamente isso, uma entrega consciente, que repousa sobre uma dependência de Deus, porque a entrega dele aqui, irmãos, não é aquela entrega típica nossa de vez em quando. Não é um modelo de entrega como alguém que entrega a sua vida para Jesus em um momento de culto, em um momento onde a vida pode estar difícil, mas ainda não chegou ao ponto de desespero. Então esse texto não é de gente que está vivendo bem e que entregou a vida a Jesus porque foi conveniente naquele momento. Esse texto aqui, ele está falando de uma entrega de desespero. Não é qualquer tipo de entrega. Por isso que ele utiliza uma palavra muito curiosa. Essa palavra que ele utiliza, entrego em tuas mãos o meu espírito, e espírito tem a ver com vida, tem a ver com aquilo que é precioso. E ele começa a desenvolver a seguinte ideia. Essa ideia de entregar e confiar, que o texto está dizendo aqui nessas duas palavras, está restrito à ideia de um comércio. A ideia de uma vida comercial. Vamos supor que ele está falando de um indivíduo que tem um bem muito grande, tem um recurso financeiro muito grande, mas ele chegou a um ponto da vida que ele não tem como mais administrar todo aquele bem. Ele tem todos aqueles bens conquistados, e ele chegou a um período da vida física, de saúde, emocional, de inteligência, que ele não tem condição de administrar esse bem. Então ele tem uma preciosidade, mas ele não tem como manter essa preciosidade segura. Então ele procura um responsável para manter em segurança aquilo que lhe é precioso, porque ele já não tem condição de administrar. Então percebe que não é alguém que pode fazer a coisa e está entregando só por conveniência, é alguém que não tem condição mais de administrar essa situação. Então ele procura, nos nossos dias, procura um banco e deposita ali todos os seus bens, a fim de que seja o banco, seja uma pessoa, consiga administrar as preciosidades que ele tem, mas ele não consegue. Ele chegou a um ponto onde os recursos humanos se esgotaram, ele não tem condição de manter aquilo. Porque o que é mais precioso para ele, nas mãos dele, é fracasso, porque a ideia é que o inimigo pode roubar, alguém pode entrar e saquear aquilo que lhe é mais precioso. E essa ilustração que esse texto mesmo nos diz, faz esse modelo de entrega diferenciado. Não é uma entrega conveniente, é uma entrega de quem está desesperado pedindo ajuda, porque chegou a um ponto onde ele não consegue mais administrar aquele bem. E esse bem é precioso. Então essa entrega consciente exige algumas coisas. Essa entrega consciente exige primeiramente o verso 5, exige totalidade. Aí você vê que o texto comunica a situação de pessoas que têm coisas preciosas, mas que chegaram a um ponto da vida que já não conseguem mais administrar essas preciosidades. Ele está falando aqui verdadeiramente para a gente, porque chega um ponto da vida que a gente não tem como mais administrar a nossa família, porque o fracasso dela é iminente. Aquilo que nós temos mais de precioso num tempo da nossa vida
passa a ser um fracasso. Sabe por que passa a ser um fracasso? Porque chegou a um ponto onde a criança cresceu. E agora ele não está mais sobre a sua responsabilidade. Só que ele está indo por um caminho, ou ela, estão indo por um caminho perigoso. E como família, você tem o bem que é precioso. Só que esse bem já se perdeu, não tem condição, se perdeu no que se diz a respeito do nosso alcance. Porque os recursos humanos se esgotaram. Esse tipo de entrega, ele contabilizou as chances, mas percebeu que não há solução possível para tal preciosidade. Provavelmente ela se perca. Por isso que eu estou dizendo para vocês que esse salmo tem tudo a ver com a gente. Porque nós estamos cheios de preciosidade, mas chegamos a um momento da vida onde nós não conseguimos mais manter seguro aquilo que nos é mais precioso nessa vida, porque fugiu do nosso alcance, os nossos recursos foram embora, as nossas tentativas não mudam mais nada, parece que é uma rocha e que nada muda, seja a nível conjugal, profissional, a nível de filiação, seja qual for a área, todos nós temos preciosidades, mas enxergamos então em quem tem essa preciosidade um fracasso da nossa humanidade, porque queremos mudar a história de pessoas que estão ao nosso redor e não conseguimos. Não conseguimos. Está fora do nosso alcance. E aí isso começa a gerar desespero, preocupações excessivas, doenças emocionais, doenças físicas, porque temos um bem precioso que Deus nos deu, mas chegamos a um ponto da vida que esse bem não está mais seguro em nossas mãos. Mas nós queremos segurá-lo, nós queremos lutar por ele, e nós não estamos errados, irmão, em lutar por esse bem, seja qual for o bem. Eu não estou falando de material, que o material fica, mas pessoas permanecem. Amém, irmão? Gente fica para sempre. O material vai embora. E, então, a prioridade do salmista aqui não é dizer sobre um bem, casa, carro. Não, esse material a gente adquire, vende, mas pessoas, não tem como fazer isso. Pessoas são amadas, cuidadas. Pessoas nos frustram em alguns momentos da vida. Então, a situação que a vida, de um modo geral, apresenta, ela não é favorável. De jeito nenhum. Porque estamos entrando, ou melhor, estamos percebendo o nosso fracasso. Estamos percebendo a ausência completamente da nossa condição em mudar alguma coisa. A entrega aqui não é fruto de uma sinceridade do coração. A entrega não é fruto de uma sinceridade do coração. É uma entrega para quem já cansou, irmão. A entrega aqui é para pessoas, como eu e como você, que estão vendo uma situação da vida, mas que não tem como mais administrá-la. Mas querem administrar mesmo assim. Querem segurar mesmo assim. Não há condição. Então, todas as investidas, ao invés de beneficiarem, pelo contrário, estão prejudicando cada vez mais. Porque é nessa tentativa da gente restaurar algumas pessoas que estão dentro da nossa preciosidade, que nós começamos a usar da agressividade, de palavras mais duras, e ao invés de mudar, as nossas palavras não mudam, pelo contrário, criam uma separação cada vez maior. Por isso que esse salmo é para gente que está desesperada, que está precisando fazer um processo, e esse processo é o processo de entrega. Talvez você esteja segurando algo na sua vida até hoje, segurando, e já não está dando conta mais de segurar esse algo da sua vida. Esse algo da sua vida já está produzindo desgaste para você a um ponto excessivo. Já está produzindo descontrole em várias áreas da sua vida. Sua saúde já está demonstrando isso, seu relacionamento, não dá mais para caminhar segurando essa coisa. Mas é precioso para você. É um bem precioso. E o que a gente precisa fazer nesse momento?
O momento, sabe qual é, irmão? De pessoas que simplesmente agora querem fazer o seguinte: Senhor, eu não tenho como administrar o bem precioso que o Senhor me deu, mas eu quero, com toda a força do meu coração e do meu entendimento, entregá-lo nas tuas mãos. Eu quero pegar esse bem com confiança, com fé, com uma atitude do coração e dizer: essa preocupação não tornará o meu coração penoso, como está sendo. Eu pego nessa noite, hoje, e entrego nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não posso. Eu sei que o Senhor pode administrar esse bem, que eu não tenho condição de administrar, mas sou teimoso e quero administrar. Mas nessa noite, ouvindo e percebendo essa fé, eu quero pedir ao Senhor: cuide daquilo que eu não tenho condição de cuidar. Cuide do meu coração, que eu já estou perdido dele há muito tempo, nem sei quem é esse outro homem que existe dentro de mim. Porque o que eu estou mostrando é simplesmente um personagem, para que as pessoas possam enxergar que há alguma beleza em mim, mas o meu coração e a minha vida está sendo consumida, dia após dia, porque a insegurança está me consumindo. A visão que ele está passando para a gente é de que Deus é a pessoa para quem nós podemos correr nos momentos de desespero. Nos momentos de desespero nós podemos olhar para um lugar e encontrar nesse lugar a segurança e a esperança de que os nossos recursos se esgotam, acabam, vão embora. Mas chega um momento da vida em que não dá mais para seguir, porque a vida ficou num processo de amargura tão grande, mas tão grande, que não há felicidade. Não há mais motivo para viver. Porque aquilo que era precioso, não deixou de ser precioso. Pelo contrário, continua sendo precioso, mas tem trazido para a existência dor, preocupação e desgaste emocional. O convite de Jesus para cada um de nós, nessa noite, e o chamado dele continua sendo essa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, com um bem precioso, mas que não consegue mais administrar, entregue e descanse, porque essa é a proposta do fiel remidor, do nosso Salvador. Essa entrega também, no verso 6, ela exige confiança. Mas não é qualquer tipo de confiança. Essa entrega aqui, meus irmãos, do verso 6, é uma comparação que ele faz. Lembra que idolatria é um ídolo formado pela mão humana? Pelas obras humanas? É o homem que faz. Enquanto os homens que não têm uma perspectiva de relacionamento correto com Deus, estão criando com as suas próprias mãos meios de resolver o seu próprio problema, e por isso Deus os aborrece. Por que Deus os aborrece? Porque eles produzem algo que não tem condição de resolver o problema deles. Porque a mão, a ideia de mão é a ideia de obra, é aquilo que eu faço. Então eles estão produzindo ídolos, estão produzindo meios para resolver esse problema inadequados, estão impedindo de que haja uma relação correta com Deus. Estão confiando nos seus próprios recursos, estão confiando na força do seu próprio braço, na força do seu interior, e não há. E é nesse momento que há um choque com a realidade, e é nesse momento que há um conflito, porque nós não temos condição mais de administrar, e queremos produzir coisas para administrar, e se esgotou, não há mais condição de fazer nada. O que poderia ser feito já foi. E agora, o que se faz? Confia. Agora, por isso que ele diz, aqueles que acham que podem resolver o problema com as suas próprias mãos, são aborrecidos por Deus. Por quê? São condenáveis. Eles vão produzir coisas que, ao invés de ajudar, vão destruir, vão piorar. Mas eu, porém, confio no Senhor.
Enquanto eles estão entendendo que pela força do braço eles conseguem resolver, existem aqueles filhos de Deus que entendem que sem dependência da misericórdia e da graça, não conseguem chegar a lugar nenhum. Que sem essa unção e essa graça que flui do nosso interior, nos capacitando para lidar com a situação, nós não temos condição de administrar nada. E é o nosso bem mais precioso. É a nossa vida, é a nossa família, são as nossas construções. Então a proposta e a ideia da palavra confiar não tem a ver com algo que a gente aprende intelectualmente. Sabe aquela ideia? Eu tenho fé. Então eu tenho fé porque eu aprendi que Jesus... Não, a fé aqui, a fé que ele está dizendo, é a fé como uma capacidade de confiar que Deus tem caminhos e direcionamentos corretos para administrar aquilo que já fugiu do nosso alcance. O dono de toda a sabedoria sempre terá caminhos alternativos. Aquele que tem, ou melhor, aquele do qual nós não temos condição de acessar o seu conhecimento, ele forja caminhos em meio à tempestade. Ele forma caminhos em meio ao mar. E mesmo que esse mar precise se abrir, ele será aberto para a honra e glória do nome daquele que tem todo o poder. Porque é a entrega. Eu não consigo mais administrar. Eu entrego e confio. Uma disposição de coração, dizendo, chega. Está entregue nas tuas mãos. E eu confio. E essa confiança aqui, como eu disse, não é intelectual, mas é uma confiança de viver no meio do caos, mas despreocupado. Ainda que se estoure a guerra, mesmo assim, eu confiarei. Quando tudo está dando errado, mas quem está vivendo esse cenário, onde a morte está avançando, ainda tem a capacidade de enxergar a obra e a mão de Deus sobre a crise e sobre a tempestade. Esses são aqueles que não confiam intelectualmente, mas confiam com uma certeza de estarem despreocupados. Do coração, será aliviado das cargas. E a ansiedade não dominar, e a depressão não tomar conta, por não ver resultado, mas antes uma esperança profunda de que aquele que é fiel para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em vós. É o Deus das causas impossíveis e dos caminhos de força inesgotáveis. E a ideia que ele vai dizer é esse paralelo, é esse caminho. E aí nós temos dois exemplos no Novo Testamento. Nosso Senhor Jesus viveu esse momento de desespero. Na cruz do Calvário, ele declara exatamente esse salmo: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, os recursos humanos acabaram, mas eu estou plenamente confiante de que aquele que me enviou para cumprir a missão, ao terceiro dia, esse poder da graça fará com que eu saia do túmulo com vida, porque aquele que prometeu é fiel. Senhor, quando os recursos já se esgotaram, tem um outro camarada também interessante, amigo nosso, Estevão, sendo apedrejado. Estevão, após ver os céus sendo abertos diante da sua presença, ele declara: Senhor, receba o meu espírito. E a ideia aqui não é só uma ideia de morte. A ideia aqui é de gente que percebeu e olhou para o lado e percebeu que a sua preciosidade está a ponto de ser roubada. Mas ele está dizendo: minha preciosidade não vai ser roubada por ninguém não. Pelo contrário, a minha preciosidade eu confio nas tuas mãos. Estevão demonstra exatamente isso. De pessoas, de quem confia, entrega totalmente, sem reservas, porque não há como fugir. Mas quem entrega, consegue então enxergar dimensões espirituais, consegue ver o céu aberto na condição de estar favorável a quem entrega.
Por isso que ele tem o céu aberto. E Jesus não estava sentado, pelo contrário, estava em pé. A ideia é de alguém que está disposto a nos ajudar. A visão que ele quer passar para a gente é exatamente essa, de que a nossa segurança nasce dessas atitudes heróicas. Uma atitude heróica a fim de sobreviver num ambiente hostil. Mas para viver a gente precisa entregar. Para viver a gente precisa confiar. E quem confia algo, descansa. Quem confia algo, descansa sobre a presença e a consciência de que o Senhor é o fiel administrador. De que o Senhor, a quem nós confiamos, Ele administrará o nosso bem precioso da maneira como lhe apraz. Porque a vontade de Deus, ela é boa, né? Ela é perfeita, ela é agradável. Mas precisamos entregar. Para estar seguro, não é para lutar. Porque chega um momento que não tem mais força para lutar, irmão. Esse salmo aqui poderia até ser resumido como o salmo dos desesperados. Como o salmo de gente que olha e fala assim, meu Deus, eu estou montando um personagem aqui na igreja, porque a igreja é um lugar de gente forte, né? É um lugar de dizer, não, Jesus vai me ajudar mesmo. Mas por dentro existe aquela dor dizendo assim, misericórdia. Na igreja, geralmente, é o lugar do personagem, da atuação, né? Está tudo indo de mal a pior. O coração está extremamente perturbado. Mas o personagem de um cristão com fé tem que ser mantido. Impossível, irmão. Até Jesus chorou. Impossível. Até Jesus chegou um momento no Getsemane que, disse aos discípulos, a minha alma está angustiada até a morte. Meu desejo é morrer. Porque a angústia é tão grande que eu não consigo mais administrar nada disso. Então é quando o personagem vai embora e a gente passa a enxergar realmente quem somos e o quanto nós dependemos da graça. E esse salmo é para gente que não está sustentando um personagem. Esse salmo é para mim e para você, que está declarando para Deus nessa noite, estou desesperado e não sei mais como administrar o bem. Então, nessa noite, eu quero entregá-lo ao Senhor e dizer, confio na tua providência. Confio, porque o Senhor é poderoso e descansarei sobre a tua graça. E viverei normalmente, mesmo que a guerra ainda esteja sobre mim. A segunda atitude, primeira, é a questão da entrega consciente. Segunda atitude, que ele vai dizer, e última, do verso 7 ao verso 8, é alegrar-se na adversidade. Por isso que ele diz lá no Salmo, verso 7, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma. Percebe que o texto não está dizendo que tu livrastes-me das angústias. Não, o texto está dizendo isso não. Eu me alegrarei e regozijarei, porque o Senhor torna-se favorável ao meu sofrimento. Porque quem conhece, quem vê a ideia de que Deus tem essa visão e esse conhecimento, é de alguém que está favorável. Alguém que está no caminho de nos ajudar. Mas antes da ajuda, ele diz, eu me alegrarei e regozijarei. Porque se o Senhor conhece e tem visto, eu sei que o Senhor me salvará. Se o Senhor conhece e tem visto, o Senhor é favorável à minha petição e à minha súplica. E o salmista, visando refletir um conteúdo de uma fé que alegra-se na adversidade, ele fala de que essa adversidade ela tem uma origem. Essa alegria, melhor dizendo, essa alegria, esse regozijo, ele tem uma origem. E essa origem é que sustenta a alegria. Aí ele vai dizer que é a benignidade. Porque a benignidade do Senhor faz com que os aflitos sejam assistidos nas suas aflições e nas suas dores. Faz com que os aflitos também sejam direcionados, no verso 8, a um momento de paz. Faz com que os aflitos passem por caminhos e sejam conduzidos até aquilo que o Senhor deseja. Então esse salmo está refletindo a bondade amorosa do Pai. De que a nossa alegria não está
nas circunstâncias. A nossa alegria repousa em quem Deus é. A nossa alegria não tem origem nas circunstâncias, porque essa é a alegria do mundo. A alegria do mundo é circunstancial. Estou numa festa, em algo, estou alegre. Acabou a festa, acabou a confraternização, volta a tristeza, volta o abismo novamente. Extremamente circunstancial, meu irmão. A alegria do mundo é circunstancial. Por isso que eu vos dou a minha paz. E não vou lá dou como o mundo dá. Porque a paz é momentânea, circunstancial e temporal. Aconteceu um problema, a paz é roubada. Mas daqueles que seguem a Jesus, mesmo na guerra, mesmo no vale da sombra da morte, eles conseguem encontrar paz. Por quê? Porque a origem da sua paz não é a circunstância, mas é a benignidade, é o favor que está proposto a cada um daqueles que decidiram entregar e confiar no Pai. A nossa segurança, então, nasce dessa atitude. O maior interesse que esse texto revela é que a nossa trajetória, que é possível renovar essa alegria de viver em momentos extremamente críticos, mas com alegria, é até um desafio, né, irmão? É um desafio nosso, da nossa existência. Como que a gente vive bem em um momento onde ao nosso redor só há esse ambiente hostil, que eu estou falando desde o início. Ambiente de crise, onde a perversidade impera. O pior é quando essa perversidade ela nasce na família. Então essa perversidade nascendo na família, aí que gera um sentimento de insegurança maior ainda. Então percebe que essa alegria, ela precisa ser renovada. Ela precisa ser vista pela ótica do Evangelho e pela ótica daquele que segue a Jesus. Não como algo circunstancial, mas como algo que transcende todo ato circunstancial e toda temporalidade. Eu estou feliz, agora eu estou, agora eu não estou. Estar alegre aqui não quer dizer do desespero, né? Porque esse salmo é salmo escrito para os desesperados. Para quem não sabe mais qual caminho seguir. Mas aí os desesperados, quando entregam e confiam, têm motivos para alegrar-se. Por que eles têm motivos para alegrar-se? Porque a origem da alegria deles vem da benignidade, vem do bom grado, daquele que nos ama e nos quer ver bem. E aí como é que a gente renova essa alegria? De estar seguro, mesmo entendendo que vida sem alegria, e a gente precisa entender que alegria não é um estado de simplesmente face, né? Um dia eu estou feliz, outro dia eu estou triste, não. Alegria é um estado de entendimento espiritual do coração, onde a gente compreende a segurança. Mas de vez em quando a gente perde essa confiança. E aí a consciência passa a ser pesada, a vida propensa a doenças, e a coisa começa a ficar muito difícil, porque nós começamos a agregar algumas coisas dentro, que são necessariamente para serem postas para fora. Mas nós chegamos então a um ponto que a alegria foi embora, nós perdemos essa condição. Por que nós perdemos essa condição de alegria? Porque a vida, ou melhor, as ações roubaram essa alegria de nós. Roubaram o motivo do louvor, roubaram o motivo da adoração. Mas como que a gente restaura isso? Primeiramente, para restaurar isso, só dá para restaurar a alegria da salvação novamente, com a certeza do favor divino. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, porque o teu favor está sobre a minha vida, e ninguém pode mudar isso, porque a mão do Senhor está estendida sobre mim, e ninguém pode tirá-la, porque esse amor me atraiu com laços, e nada nem ninguém pode quebrar tais laços, porque são laços que foram construídos na cruz do Calvário, e são laços eternos. E o bonito desse texto é que ele fala de duas situações que acontecem com a gente. Esse texto é para a gente, irmão, muito para a gente. Ele fala de aflições e angústias da alma. Aflições são realidades externas.
Já viu aqueles problemas externos? Brigas, conflitos, diagnóstico, então tudo que está por fora, que está agredindo. As angústias da alma são o reflexo dessas aflições que não foram recebidas da maneira correta. Então essas aflições que não foram recebidas com entrega e confiança estão gerando no meu coração angústias, pesares, dores, sobrecargas, e que impede que a vida caminhe. Mas percebe que o mesmo Deus que fala que a benignidade e o favor dele está estendido sobre nós, é o mesmo que fala e que comunica nesse salmo, que ele conhece tantas coisas que acontecem do lado de fora, como aquelas escondidas que acontecem do lado de dentro. O seu coração não está oculto daquele que sonda todas as coisas. Aquela ferida lá dentro não está oculta dele. Pelo contrário, essa ferida precisa ser revelada a nós mesmos, para que a gente compreenda e abra espaço para que ele cuide, para que ele cure, para que ele remova, para que ele trate. Mas ele conhece. A ideia de conhecer e a ideia de ver é tornar-se alguém favorável. São essas aflições e essa alegria que precisa ser renovada no meu e no seu coração. Essa alegria da salvação que precisa ser reafirmada na nossa vida, ela nasce dessa certeza e dessa convicção de aconteça o que acontecer ao meu redor, a mão do Todo-Poderoso ainda continua favorável ao meu alcance. O favor, a benignidade, e a ideia de benignidade é a ideia de um amor bondoso, aquele que deseja fazer o bem, aquele que deseja aliviar nossas cargas. E nós não entendemos de vez em quando o que acontece. Uma família bonita, um bom emprego, tudo para viver bem, mas é um fracasso. Mas por que é um fracasso? Por que falta essa alegria? E eu não estou falando da alegria que nós externamos nas redes sociais, que é uma alegria mentirosa, falsa, que é circunstancial, que é provar para outros como está o nosso coração. E é mentira, irmão. Porque nós queremos provar uma alegria, montamos um personagem, sustentamos um sorriso que não tem nada de verdade, pelo contrário, é simplesmente para agradar e dizer está tudo bem, mas não está. E essa alegria está além de tudo isso. Essa alegria vai fazer com que a médio e a longo prazo, a minha vida e a sua vida, a gente tenha maturidade suficiente para enfrentar os problemas e não deixar com que esses problemas roubem a nossa paz, roubem a nossa segurança, tragam preocupações excessivas à nossa mente, e assim um peso, uma sobrecarga. Tem tudo para dar certo, está numa igreja bonita, irmão. Congregacional de Capoeira Grande, a igreja linda. Tinha tudo para dar certo. Só gente bonita, família bonita, filhos bonitos, carro do ano ou não, mas não importa, o negócio é estar andando. Tinha tudo para dar certo, irmão. Se de vez em quando você anda dentro do carro, fica um cheirinho de fumaça, faz mal não, isso acontece com a gente. Aí até pergunta, veio do churrasco? Não, saí de dentro do carro, né? Aquele negócio. Porque tem tudo para ser feliz, mas a felicidade, a alegria, está nas coisas, nas circunstâncias. A proposta do salmista é trazer pessoas, tirar pessoas do desespero e conduzi-las a uma alegria que transcende as circunstâncias, que vai além da circunstância. Que eu posso estar de qualquer forma, posso viver na abundância, na fartura, posso estar bem com isso ou com aquilo, posso ter e não ter, mas eu aprendi uma coisa: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver todos os momentos da vida, porque Ele me fortalece, Ele é a capacitação, e é sobre a benignidade dEle que repousamos. Não temos tudo o que queremos, mas tudo que precisamos nós temos.
E quem tem Deus tem tudo que precisa ter. Jesus, sem dúvida, irmãos, e eu tenho uma profunda convicção de que hoje, nessa noite, Jesus fará uma obra no nosso coração. E já está fazendo. Os desesperados dessa noite, como eu e como você, sairão daqui seguros. Sairão daqui renovados e revigorados. Porque nessa noite é noite de entrega. É noite de dizer, confio ao Senhor, porque eu não tenho mais condição de administrar. Me ajude. É gente que está dizendo assim para Deus, Senhor, eu tenho uma preciosidade que é o meu coração. Eu não estou conseguindo mais viver em paz. Eu entrego ao Senhor, porque nem isso eu estou conseguindo mais administrar. É o meu marido, é a minha esposa. É a noite de você entregar. Não a sua cruz, tá, irmão? Que você aprende aqui, de que marido, esposa. Não é cruz de ninguém, né? Não pode ser. A cruz é outro nível, né? É a cruz quer dizer doação, e não o seu esposo e a sua esposa, que são uma bênção para a sua vida. Mas talvez a gente já não consiga mais enxergar a vida fora de algumas circunstâncias que a gente está vivendo. A gente não consegue enxergar futuro, irmão. Porque está tudo fechado, o céu está cerrado, o desespero está batendo na porta e a gente não consegue mais ver futuro e vida para aquelas pessoas, para aquelas circunstâncias que nos são preciosas. Louvado seja o nome de Jesus, porque se nós estamos aqui, nós estamos no lugar certo, na hora certa. E esse mesmo Jesus, a quem nós iremos entregar a nossa oração, a quem nós iremos confiar e a quem nós iremos aprender, que a nossa alegria não provém das circunstâncias. A nossa alegria tem origem na benignidade, no caráter de quem Ele é. Porque o caráter de Jesus é ser libertador. O caráter do Pai é transmitir libertação. O verso 8 é um verso, e por último, é um verso muito belo, porque ele diz assim, e não me entregastes, ou não entregastes as minhas preciosidades nas mãos dos inimigos. Pelo contrário, firmastes os meus pés em lugar espaçoso. Tem duas imagens aqui. A imagem que o salmista está querendo nos ensinar é a imagem de um homem, e eu já dei essa imagem na semana passada, à beira do precipício, cercado pelos inimigos, e esses inimigos, sejam as preocupações, sejam as circunstâncias, as ações diabólicas, seja o que for, estão pressionando esse indivíduo. Então o campo não está aberto. Por quê? Porque há pressões, tanto de um lado quanto de outro, e à beira do precipício, só dá para olhar ou para a morte, não é isso? Porque lá vem o inimigo, e aqui tem a morte. Aí na semana passada nós vimos que mesmo na beira do precipício, a nossa segurança não é geográfica, porque mesmo na beira do precipício, no vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Então mudou a coisa, porque Ele é a nossa rocha. Mas hoje nós iremos aprender que a beira do precipício não é lugar para morar, não é lugar para ficar, porque o Senhor é libertador, e Ele sendo libertador, Ele nos tira da beira do precipício, e nos conduz então para um espaço, onde a gente consiga então, relaxar, descansar, liberto de todas as pressões, de fora, de dentro, que tentam oprimir a vida, maltratar, agredir. Então Ele me tira da beira do precipício e me conduz para pastos verdejantes, onde a vida começa a ser vista, porque quem está vivendo na beira do precipício, só vê morte, irmão, tanto para trás quanto para frente. Mas quem está em lugares espaçosos, começa a ver a graça de Deus resplandecendo sobre toda a criação, começa a enxergar. Por isso que Ele nos dá essa imagem de pessoas oprimidas e de pessoas agora que foram salvas pela graça e pelo caráter de quem Ele é. E quem Ele é, diz a respeito do que Ele fará na nossa vida. Ele é libertador. Ele tira as nossas opressões, Ele retira esse estado de confusão mental, psicológica, emocional, e nos conduz a um lugar onde a gente possa reequilibrar o nosso espírito,
acalmar o nosso coração e enxergar que existe ainda muito caminho pela frente, com a esperança e a graça de Deus. Por isso que a segurança nasce de atitudes heróicas, de gente que decidiu agir, mas não é agir para fazer com as próprias mãos, é entregar. De gente que decidiu também alegrar-se em meio à tempestade, em meio às diversidades, porque a alegria não é circunstancial, a alegria, ela é ultra circunstancial. A nossa alegria repousa sobre uma origem, e essa origem é o Pai, essa origem é o próprio Senhor. Talvez hoje, irmão, tudo que a gente precise é um lugar onde a gente consiga aquietar nossa alma. Porque chega alguns momentos da vida, que ao olhar para frente, ao olhar para trás, a gente já não enxerga tanta coisa. Porque as nossas preciosidades estão a ponto de ser roubadas. E se aquilo que nos é precioso está a ponto de ser roubado, isso tira a nossa paz, tira tudo da gente. E digo isso com um desejo muito grande, de que você, meu irmão e minha irmã, que chegaram até aqui esse lugar, sem uma opção, desesperados, né? Os salmos dos desesperados. Chegou até aqui assim, isso é nosso, né? Às vezes a gente se encontra exatamente assim. Se você chegou aqui assim, peça ajuda. Eu me recordei que eu também tenho coisas que me são preciosas, como qualquer homem e qualquer mulher que está aqui. A gente tem bens preciosos, são pessoas, tem mães, esposas, maridos aqui que estão nesse nível de desespero, que estão vendo o bem mais precioso ir embora, sem controle de administrar. Nós precisamos do Salvador, nós precisamos dele nessa noite.